Leitura na íntegra do livro Milagres que Acontecem, por Mary Kay Ash. Capítulo 4. Mary Kay Cosmetics. Os primeiros anos. É tradição na minha família que todos se reúnam na minha casa para o dia de ação de graças. Há alguns anos estava fazendo os preparativos para receber a multidão, seriam 53, quando percebi que os 2 imensos perus que havia comprado não caberiam em meu forno ao mesmo tempo. Isso era um problema, pois eu poderia assar um deles um dia antes, mas ele não teria o mesmo sabor. Embora tivesse um forno de micro-ondas, prefiro o peru assado por longo tempo e em temperatura média. Então me lembrei de algo que tinha guardado na garagem, minha velha e confiável grelha. Limpei, testei e ela funcionou. Fiel e boa, pensei. Você nunca me decepcionou. De repente, minha mente inundou-se de lembranças. Havia usado esta grelha em 1964, quando cozinhei para o seminário do primeiro aniversário da nossa empresa. Enquanto limpava a grelha, seguia me beliscando para me certificar de que não estava sonhando. Parecia muito distante. Havia décadas que tudo tinha começado. Nós andamos um bocado, baby, disse para a grelha. A primeira sede da Mary Kay Cosmetics era uma loja de 50 metros quadrados no Exchange Park, um complexo bancário e de escritórios em Dallas. Como disse, abrimos as portas no dia 13 de setembro de 1963, exatamente um mês após a morte de meu marido. Tinha investido o que pensava ser uma fortuna, $5.000 em fórmulas, embalagens e equipamentos usados de escritório. Estava começando algo que seria uma grande aventura. Richard e eu tínhamos grandes expectativas com relação àquele ponto. O Banco Exchange ocupava a maior parte do primeiro andar do edifício e muitas companhias nacionais estavam instaladas nos demais andares. Havia também uma série de pequenos outros negócios, incluindo um café, uma farmácia e um restaurante. Nosso escritório ficava num shopping que atendia 5.000 mulheres que trabalhavam nesse complexo. Estávamos certos de que captaríamos muitas clientes nesse mercado. Elas passariam por nós todas as manhãs no caminho para o trabalho e novamente à tarde na volta para casa. Por um longo tempo após a abertura, estávamos absolutamente certos. De manhã, elas passavam correndo para chegar no horário ao trabalho e à tarde, correndo ansiosas para chegar em casa. Nossa única vantagem é que elas faziam um intervalo para o café 2 vezes ao dia. Logo, aprendemos a fazer o facial mais rápido que vocês podem imaginar. Aprendemos até a fazer com que as máscaras secassem rapidamente, usando um ventilador. Mas, como disse, estávamos cheios de esperanças. E, honestamente, sabíamos antecipadamente que não seria fácil fazer com que as mulheres parassem para conhecer nossa linha de cosmético. As mulheres sempre diziam: eu uso a marca X há anos e estou perfeitamente satisfeita. Precisávamos de algo para atrair clientes e pensei em oferecer perucas. Em 1963, perucas estavam na moda. Então, fui à Flórida para um treinamento e comprei um estoque de perucas de alta qualidade com cabelos humanos. Estávamos prontos para os negócios. Se não tivéssemos sucesso, sabia que teria que voltar a trabalhar para alguém pelo resto da vida. Foi ideia do Richard fazer uma inauguração glamurosa. Contratamos um famoso estilista de perucas, René de Paris, para arrumar as perucas que havíamos comprado e uma linda modelo para servir champanhe às clientes.
Devo admitir que nunca fiquei muito confortável com a ideia do champanhe e da modelo, mas aceitei a crítica de estar fora de moda e acabei concordando. E, claro, quem vocês pensam que a modelo atraiu? Todos os homens do edifício, e não as mulheres. Entretanto, vendemos uma dúzia de perucas para as poucas mulheres que entraram e René as arrumou com muita elegância. Naturalmente, as loiras compravam perucas castanhas e as morenas queriam perucas loiras. Estávamos entusiasmados com as vendas daquele primeiro dia até a segunda-feira pela manhã. Foi quando aprendemos que é um erro terrível comprar uma peruca totalmente diferente da sua cor de cabelos. Uma peruca deveria completar o guarda-roupa de uma mulher e ajudá-la a compor seu visual quando não houvesse tempo para arrumar seus cabelos. Não percebemos que era importante deixar essa recomendação muito clara para as clientes e, por isso, vendemos tudo o que queria comprar. Obviamente, quando chegaram em casa, a família e os amigos gritaram algo como: "Olha só, o que aconteceu com você?" Não tínhamos uma política de devolução para as perucas, mas honramos todas as solicitações até que cada cliente estivesse satisfeita. Depois dessa experiência, tomávamos todo o cuidado em aconselhar as clientes quanto às cores que deveriam escolher. E, de fato, as perucas provaram ser um cartão de visitas, atraindo muitas vezes as mulheres para os cosméticos. Nossas consultoras de beleza levavam as perucas para sessões de cuidados com a pele, mas, como nosso foco principal era o cuidado com a pele, as perucas só apareciam quando a sessão terminava. Levar perucas para as sessões acarretava todo tipo de problema. Primeiro, uma peruca arrumada para uma pessoa ficava totalmente inadequada para outra. Então, as consultoras tinham que levar várias perucas para onde fossem. E, se não fossem manuseadas com cuidado, o penteado poderia ser facilmente desmanchado. Por fim, as perucas tomavam muito espaço da nossa loja. Nós as penteávamos e guardávamos atrás da loja, e, portanto, aquele espaço ficava lotado de secadores e bobs. A parte da frente estava sempre bem decorada para receber as clientes, mas a parafernália das perucas fazia com que não tivéssemos espaços para estocar os cosméticos na parte de trás. Finalmente, fomos forçados a alugar um espaço extra para estoque nos porões do edifício. Os problemas tinham simplesmente começado, pois, para chegar na área de estoque, era preciso sair do shopping, andar meio quarteirão, descer longas escadas e andar mais alguns metros. Correspondia a uma boa corrida de 2 quarteirões. Richard lidava com as finanças, mas tinha também a tarefa de ir aos estoques e recolher os pedidos. Sempre insisti para que Richard se vestisse como um homem de negócios, ainda que parecesse um adolescente. Assim que ele fazia uma venda, aceitava o pedido dizendo: "Sim, madame, voltarei num instante." Então ele voava para as escadas, tirava seu paletó enquanto corria e chegava ao estoque já sem sua roupa de executivo. Assim que o pedido estava recolhido, vestia novamente o paletó e a gravata, endireitava os ombros, corria de volta para a loja e entregava a cliente com toda a dignidade. Mas não havia dúvidas de que ele estava se matando, para cima e para baixo naquelas escadas. E, como os negócios cresciam, suas tarefas administrativas cresciam também. Ele foi salvo quando meu filho mais velho, Ben, juntou-se a nós. Ben trabalhava no estoque e então nós simplesmente telefonávamos para fazer os pedidos. No início de 1965, Richard declarou:
Chega de perucas. Temos que nos livrar delas. Estava ficando ridículo. Calculamos que levava 8 horas para uma consultora vender uma peruca. Primeiro, ela tinha que trazer a cliente para experimentar e vender a peruca. Depois, uma segunda vez, para retirar o produto final. Consumia tempo de todo mundo. Retirar as perucas da nossa linha foi uma excelente decisão. As consultoras se voltaram para os produtos de cuidados com a pele e as vendas aumentaram em $20 mil já no mês seguinte. Éramos então uma companhia familiar e logo minha filha Marilyn também se juntou a nós. Quando o nosso negócio tinha apenas 2 meses, visitei minha filha em Houston e dei a ela uma frasqueira com os nossos produtos. Nenhum manual de treinamento. Imagine, só um kit de beleza. Faça alguma coisa com isso, disse a ela. Claro, Marilyn usava os produtos havia anos e não era necessário falar nada a ela. Além de cuidar de suas crianças, Marilyn tornou-se uma de nossas primeiras diretoras. Minhas primeiras consultoras de beleza, todas as 9, juntaram-se a nós porque eram amigas e confiaram quando dissemos que íamos iniciar um negócio. Havia outras pessoas de vendas, talvez até mais experientes profissionalmente, que gostariam de ser recrutadas, mas tinham tomado a firme decisão de não tirar ninguém de outra empresa de vendas diretas. Minha primeira consultora de beleza, Darlene White, havia trabalhado na companhia de meu marido e uniu-se a nós como boa amiga que sempre foi. Hoje, Darlene é uma de nossas diretoras nacionais e seus ganhos superam até os seus próprios sonhos mais ousados. Ela se tornou a primeira milionária Mary Kay. Essa é uma honra conquistada quando uma nacional ganha mais de $1,5 milhão em bônus. Até hoje, temos 77 milionárias Mary Kay. 27 já são multimilionárias. Nada mal para uma operação que começou com uma oração e uma esperança. Algumas das nossas consultoras haviam escolhido ficar conosco temporariamente. Eu estava tão entusiasmada que elas não puderam dizer não. Outras pessoas disseram não e ficaram apenas assistindo e esperando que falíssemos. Com o que se sabe hoje, você poderia dizer que elas estavam cometendo um erro, mas naquela época realmente parecia que não sabíamos o que estávamos fazendo. Tudo era experimental, nós simplesmente testávamos tudo, mas sempre usando a regra de ouro. É importante que as gerências tenham experiências de campo se querem ter real valor para a força de venda. Portanto, no início eu fazia as apresentações de vendas, mas percebi que as pessoas em geral não apreciam que a proprietária da companhia faça os contatos iniciais. Você possui essa companhia e está em minha casa fazendo faciais? Elas perguntavam. Deve ser uma companhia muito pequena. Aparentemente, presumiam que se a empresa era tão pequena, os produtos não deveriam ser tão bons. Eu adorava fazer sessões, mas logo tive que admitir, baseadas nas minhas experiências e no que as consultoras me diziam, que seria melhor se não mais dirigisse as sessões. Após algum tempo, entretanto, pudemos criar uma apresentação padrão da sessão e um programa de treinamento de desenvolvimento de vendas. Uma das coisas em que me concentrei durante os primeiros anos foi o desenvolvimento do guia da consultora. Trabalhei muito nesse projeto e, quando terminei, fiquei impressionada. O guia tinha 5 páginas. Uma das páginas era uma carta de boas-vindas. Hoje, o guia da consultora tem mais de 200 páginas. Ele se desenvolveu à medida que nossas diretoras foram aprendendo e compartilhando seu conhecimento. Começamos com um kit básico de cuidados com a pele,
que consistia com um creme de limpeza, máscara mágica, tônico, creme para a noite e uma base. Os produtos vinham em pequenos potes ou vidros e cada consultora tinha um conjunto que passava para todas as clientes usarem. Isso foi antes de conhecermos a questão da higienização e quão facilmente os micro-organismos da pele de uma pessoa podem ser danosos a outras pessoas. Quando penso nisso, fico consternada por não termos pesquisado o assunto antes. Sempre soubemos que os 5 passos para os cuidados da pele trabalham juntos para mantê-la bonita. Mas, no início, pulávamos os passos e vendíamos o item que a cliente quisesse comprar. Após alguns meses, começamos a receber telefonemas de clientes informando que havia comprado um produto e dizendo: "Não funcionou para mim. O que aconteceu?" Queriam saber. No início, nós até dividíamos a porção de base se a cliente quisesse. A base tem uma grande variedade de tons e uma de tom amarelado para dar boa cobertura às manchas e pontos vermelhos. Se a consultora estivesse fazendo uma sessão para 3 pessoas e cada uma delas quisesse uma pequena quantidade de um tom de base, ela retirava com uma faca, acondicionava em papel manteiga e a embalagem era sorteada entre as 3. Eu não acredito que fazíamos isso, mas era assim que funcionava. Pular um dos 5 passos era como dar uma receita de bolo de chocolate e não adicionar chocolate ou açúcar. Simplesmente não seria mais um bolo de chocolate. Por exemplo, se você aplicasse somente a máscara, sem antes usar o creme de limpeza e sem usar o tônico após a máscara, a pele ficava ressecada. Os produtos dos 5 passos se complementam. Finalmente, concluímos que não podíamos pular os passos básicos. Decidimos que preferíamos lidar com a ira inicial da cliente a vê-la insatisfeita por não obter os resultados desejados. Nosso estoque, ao iniciarmos, consistiam de produtos básicos de cuidados com a pele e alguns itens de maquiagem, rouge, batons, sombras, máscara para cílios e lápis de sobrancelha. Lembro-me de que, no primeiro dia de operação, acondicionamos todo o estoque em uma prateleira de aço de $9,95 que comprei na Sears. Hoje, temos aproximadamente 100 produtos em nossa linha, sem falar na variação de tons. E a consultora média tem provavelmente muito mais estoque do que a empresa toda naquele primeiro dia. Quando começamos na Mary Kay Cosmetics, sabíamos que nossos produtos eram maravilhosos, mas também que podíamos fazê-los melhores. Hoje, investimos milhões de dólares em pesquisas e prosseguimos desenvolvendo e refinando todos os produtos da linha. Atualmente, há fórmulas para todos os tipos de pele, pois, como disse, personalizar o processo de embelezamento é nossa especialidade. Desejamos que as mulheres obtenham os melhores resultados e, assim, ensinamos a elas como usá-los para conseguir todos os benefícios. Inicialmente, nossos produtos eram fabricados em uma empresa privada em Dallas. Escolhi essa firma porque era dirigida por um homem de excelente reputação no ramo de cosméticos e queríamos alguém confiável e ético. Levei as fórmulas para o presidente da companhia e ele serenamente as entregou a seu filho. Após aquele primeiro pedido tão pequeno, provavelmente ele imaginou que nunca mais nos veria. Mas nós voltamos com o segundo pedido e um terceiro e assim por diante. Alguns anos depois, já estávamos em situação de convidá-lo a juntar-se a nós e liderar nossa divisão industrial. Quando começamos o negócio, Richard, Ben e eu trabalhávamos de 16 a 18 horas por dia, pois só assim conseguíamos fazer tudo o que havia para ser feito.
Muitas vezes, após preencher e empacotar os pedidos, nós escrevíamos e mimeografávamos o jornal até 2 horas da madrugada. Mas esse trabalho duro foi compensado. Durante os 3 primeiros meses de operação, tivemos um pequeno lucro de $34.000 sobre as vendas. O primeiro ano calendário nos trouxe $198.000 em vendas e, ao final do segundo ano, chegamos ao inacreditável total de $800.000. Após um ano, expandimos em tal escala que foi necessário mudarmos para novos escritórios. Nossa sede transferiu-se para 1220 Majestic Drive. Agora tínhamos 3 verdadeiros escritórios, um para Richard, um para Ben e o meu, uma sala de treinamentos e um grande depósito, 500 metros quadrados no total. Aos nossos olhos, ele se parecia com o Grand Canyon. E o melhor de tudo, ninguém precisava correr para fora do shopping e descer as escadas para o porão. Em 13 de setembro de 1964, tivemos a primeira convenção da companhia e chamamos de seminário. O seminário ainda é um grande evento para nós. Mais tarde vou descrever como evoluiu e se tornou espetacular como é hoje. Para esse primeiro evento, não podíamos alugar espaço num hotel, então arranjamos o espaço do depósito na Majestic Drive. Ainda me lembro do nosso entusiasmo e de como tentamos economizar. Decoramos o depósito com balões e papel crepom, preparamos frango com jalapeño e uma salada com gelatina. Compramos pratos de papel que não eram firmes o suficiente para suportar cortes, por isso cortei, desossei e assei frango para 200 pessoas uma semana antes e congelei tudo. No dia marcado, retirei do freezer e aqueci naquela grelha. Preparei uma salada imensa com gelatina de laranja. Não considerei que estávamos em setembro e não faz frio no Texas nessa época. Aquela gelatina derreteu toda, mas as pessoas seguravam seus pratinhos no colo e faziam o melhor que podiam. Richard contratou um trio para nos entreter e Ellen Notley, uma diretora de Tyler, Texas, trouxe um imenso bolo decorado com as palavras "Feliz primeiro aniversário". E foi um aniversário extremamente feliz. Ao final do primeiro ano, a família Mary Kay já era composta por 200 pessoas maravilhosas. Após o jantar, atuei como mestre de cerimônias e tivemos a nossa primeira noite de reconhecimentos. Foi muito modesta comparada à que temos hoje, mas estávamos todos emocionados. Guardo cópias de todos os discursos que faço, pois constantemente reviso e atualizo para futuras ocasiões. Não faz sentido perder um bom pensamento. Recentemente, revisei os discursos feitos em seminários passados. Partes de um discurso favorito reapareceram em muitas outras ocasiões. Havia um discurso original na qual eu dizia: no próximo ano, esperamos 3.000 consultoras em nossa força de vendas. Tomei por base esses números e fizemos as projeções de mercado. Embora tenha falado naqueles números, nunca imaginei que pudessem se tornar realidade. No ano seguinte, usei a mesma página do meu discurso, somente a estimativa foi apagada e repusemos novos números, 11.000. Mais tarde, encontrei outra página idêntica com a anotação, substituir por 40.000. Hoje, milhares de consultoras de beleza ensinam às mulheres o sistema Mary Kay de cuidados com a pele.
e nós ainda estamos crescendo. Parece melhor deixar o espaço para esta parte do meu discurso em branco e simplesmente anotar os números a lápis. Nosso crescimento trouxe muitas mudanças, pois é impossível alimentar tantas consultoras com apenas uma grelha para assar peru. Aquela velha grelha se aposentou das obrigações do seminário, mas quero que saibam que ela ainda faz um maravilhoso jantar de ação de graças. Gostou de ver, ouvir e escutar o capítulo 4 do livro? Então, registre o seu joinha do incentivo e compartilhe com as pessoas à sua volta. Um beijo no seu coração e nós nos encontramos no capítulo 5.